Meus irmãos, a paz do Senhor, nós estamos aqui juntamente com meu amigo pastor Wagner, pastor Moisés, e nós estaremos tratando sobre o tema da lição da CPAD, segunda aula do terceiro trimestre de 2022. É um tema bem relevante que fala sobre a graça de Deus e a banalização dessa graça. Então fica atento aí, eu espero que esteja tudo bem com vocês, que Deus possa estar nos iluminando a mente, o coração, para que a palavra possa cair numa terra boa e produzir aí por 30, 60 e 100 por um. Fala, meu amigo pastor Wagner. Amém. Graça e paz para todos aí. Estamos aí juntos mais uma vez aí para podermos traçarmos um assunto muito importante. E hoje vamos falar sobre a graça, né? Eu sempre falo que graça é uma coisa que, se a igreja não tiver, né, pastor Daniel? Não adianta, que não vai conseguir. E vai, pastor Daniel? Pastor Moisés. É Moisés, né? Moisés. Rapaz, Daniel é outro. Perdão, é Moisés. Pastor Moisés. Onde tem Moisés, gente, é só esperar mesmo, bastante graça. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Muito feliz de estar aqui pela primeira vez. Estamos aí para abordar esse tema que é de grande relevância, como já foi dito. E tenho certeza que vai ser muito agregador para nossas vidas. Falar da graça, mas com um tanto de tristeza, né? Porque é uma grande verdade o que tem acontecido nesses dias. A banalização da graça é uma realidade nos nossos dias. Então, hoje nós vamos falar sobre um assunto que infelizmente a igreja precisa acordar, né, Aguinaldo? Porque vivemos hoje, pastor Moisés, um momento muito difícil da igreja. A gente vive aí, sabe, as pessoas achando que a igreja ela é basicamente um lugar para se passear. Uma vez eu utilizei uma palavra, Aguinaldo, que não sei se ela é bem colocada, mas eu na época achei bem colocada, que hoje as pessoas vão para a igreja como se fosse um estilo de vida. Hoje tem culto à noite, vou para a igreja. Não tem onde eu ir, então eu vou para a igreja. Então eu creio que assim acontece em alguns casos, meu pastor Moisés? Que infelizmente as pessoas vão para a igreja hoje sem ter noção do que nós fomos graciados pelo amor de Cristo nos nossos corações. É verdade. Bom, olha só, o nosso assunto sobre a banalização, a sutileza da banalização da graça. Bom, sutileza é aquilo que vai iniciando devagarinho, de uma maneira sutil, quando a gente percebe, já está tudo podre, tudo poluído, né? Bom, nós vamos sintetizar aqui a respeito do texto áureo, que está baseado em Efésios 2:8, e diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. A verdade prática vai falar aí sobre a graça de Deus não é barata. A graça de Deus não é barata. O texto de referência está em Efésios capítulo 2, versos do 4 ao 10. Nós também não leremos para ganharmos tempo, mas estamos citando aí para você, amigo, que não tiver com a sua revista. Se você tiver com a sua revista, pega a sua revista e acompanhe essa fala nossa, que é uma síntese, um resumo dessa lição 2. Aí nós vamos para a introdução. Fala da introdução, pastor Wagner. Eu anotei aqui uma coisa na introdução, que pode-se dizer que a doutrina da graça tem sido mal compreendida e, portanto, mal assimilada e, consequentemente, desvirtuada. Como falei inicialmente, as pessoas não estão mais. Parece que a igreja, não estou falando da igreja, eu falo da igreja de modo geral, mas em alguns casos, né? Parece que estão perdendo, sabe, aquele conteúdo, umas invenções aqui, outras invenções ali, aí querem inovar. Uma vez alguém disse para mim que a minha igreja é assim, vou fazer a igreja assim, assim, assado, para ganhar jogos. Aí eu falei assim, mas peraí, mas quem ganha é a igreja ou é o Espírito Santo? Então eu estou começando a fazer isso, essas coisas todas. E outra coisa também que a gente vemos hoje, que a gente fala muito mal de certa religião hoje, e na verdade a gente parece que está andando completamente ou igual a eles ou pior do que eles.
Verdade. Bom, meu amigo pastor Moisés, esse tópico 1 vai falar sobre a compreensão da graça. Bom, compreendendo a graça, nós vamos entender que a graça ela é algo que parte de Deus para o homem. Fala alguma coisa sobre esse assunto. A graça ela é de Deus. Então, no tópico 1, no seu subtópico 1, fala que ela é divina. A graça ela não vem do homem, ela não vem da terra, ela vem do céu. E assim, a graça é algo inexplicável. Só se explica a compreensão humana. De que forma? Da forma que alguém tem uma dívida que é impossível de ser paga e vem uma pessoa que é totalmente, fora daquele contexto e vem paga essa dívida. Então foi assim como já se explica, no subtópico 2, que ela não é merecida, é para uma pessoa que não merece, fez tudo que não devia fazer e ainda assim veio alguém e paga. Nós temos o exemplo, por exemplo, no Evangelho segundo escreveu São Lucas, o doutor Lucas, capítulo 15, fala ali de 3 parábolas e fala da parábola do jovem, do jovem que saiu de sua casa e ele, vai, gasta tudo que se tinha e depois não tendo mais nada o que fazer, porque já não tinha mais dinheiro, e ele lembra que o jornaleiro de seu pai comia em abundância de pão, enquanto ali ele perecia, passava fome. E ele decidiu voltar, e quando ele decide voltar, o seu pai estava de braços abertos. Então, só divinamente é possível compreender algo de tão grandeza, porque pelo termo histórico diz bem que aquele filho pródigo, ele não deveria pedir a sua parte da herança por ser mais novo. Então ele quebra ali uma regra e quebra uma cultura, e ainda assim o seu pai está o aguardando para lhe perdoar. Aqui eu posso dar uma explicação básica do que é a graça. A gente tem também o livro de Oséias, que relata muito bem ali que ele está disposto a pagar um alto preço por uma mulher que se prostituiu. Verdade. Uma mulher que o abandonou e se prostituiu, e ele vai lá e resgata ela novamente. Então essa graça, ela faz demonstração desde os tempos antigos, o amor, a compaixão de Deus pela nação de Israel, em todo o tempo disposto a pagar um alto preço por tudo que eles cometeram em termos de prostituição religiosa ou de prostituição espiritual, como nós costumamos a dizer. Você me permite só colocar algo que eu anotei aqui, sobre a graça? Eu coloquei assim, recebendo algo mesmo causando dano, sem ter condições de pagar. Eu vejo a graça assim, entendeu? Que a gente causamos um dano muito grande a Deus, que é nossos pecados, mas a gente acabou que a gente não tem condição de pagar isso agora. Como vai pagar esse mal que nós fizemos agora? Então, entendeu, Aguinaldo? Então eu coloquei aqui na minha anotação aqui essa posição aqui. Muito bem. A gente está tendo uma visão aqui de que a graça, apesar dela ser de graça, que ela ser um favor que nós não merecíamos, mas ela não é barata, ela custou um alto preço, e é um assunto que nós vamos estar abordando aqui a partir do tópico 2, vai falar sobre a necessidade dessa graça. Quem não tem graça, lógico, por uma palavra que às vezes as pessoas não gostam de dizer, mas é um desgraçado. Um desgraçado é alguém que é desprovido da graça. E nós estamos falando aqui da graça salvadora. Nós não merecíamos o céu, nós merecíamos o inferno. A cruz que Jesus carregou jamais fora dele, a cruz era nossa, a coroa era nossa, a cana que ele levou na cabeça era nossa, mas ele levou suportando tudo isso.
em nosso lugar. E hoje nós estamos praticamente banalizando essa salvação que custou um alto preço. O 2 diz a graça no contexto bíblico, a necessidade da graça. Bom, a gente observa que a graça começou lá a partir de que Adão erra de modo voluntário, eles optam por comer o fruto e ali há o erro, e Deus começa ali já a providenciar esse ato gracioso que sempre vai partir de Deus para conosco. O que vocês têm a falar sobre essa necessidade que nós temos da graça do Senhor? Bom, como você já falou aí, o que acontece, pastor Moisés e Aguinaldo? Que a gente, na verdade, e como eu já falei aqui, até essa anotação que eu fiz aqui, tem muito a ver com isso, né? Que praticamente Adão causou um grande dano. Tanto que a própria terra, ela foi amaldiçoada por conta do pecado de Adão. Só que Deus, ele traz a sua providência, né? Então ele paga algo por nós, em intermédio de Jesus, né? E isso faz com que a gente hoje, a gente viva mais tranquilo, mediante o que Jesus fez por nós. Só que a graça, tem uma coisa que eu coloquei aqui no finalzinho aqui, não sei se a gente vai poder falar agora sobre isso aqui, sobre a questão da universal e universalista. É que hoje tem que chamar muita atenção, pastor Moisés, sobre isso. É verdade? Pode falar sobre isso aí. A gente pode comentar um pouquinho. A gente pode comentar sobre isso aqui, Daniel? Você que é o chefão aí? Pode. Vocês devem comentar sobre isso, gente. Universal e universalista. Pastor Moisés, vê se você depois eu vou te dar a palavra para você dar sequência. Quer dizer, universal que a graça ela é para todos. Para todos. Certo. E universalista, parece que hoje as pessoas querem dizer que mesmo pecando, mesmo no erro, você vai ser salvo. A graça, ela é universal, mas dentro de uma condição. Isso aí. Jesus ele não deixou muito claro quanto a isso. Nós vemos que no Evangelho, segundo escreveu João capítulo 3, ele diz ali a Nicodemos, né, que necessário é nascer da água e do Espírito. Ele dá uma condição. Ele dá uma condição. Tanto que ele pergunta, mas eu terei que ir ao ventre da minha mãe e tornarei esta terra novamente? Não. É nascer da palavra e nascer do Espírito. Seria o nascimento moral e o nascimento interno, né? Espiritual, interno. O Espírito nos dá um nascimento interno, a gente volta a viver para Deus, e a palavra nos dá um nascimento moral, a gente deixa isso. Então seja esse então o problema hoje, Aguinaldo, que pessoas querem dizer que já nasceram espiritualmente, mas moralmente pode continuar pecando, é isso? Quando a gente não tem o nosso contexto moral mudado pela palavra, a gente acaba desembocando numa vida cristã baseado na carne, na carnalidade. Os universalistas falam sobre isso. O que norteia a nossa conduta externa, a nível de testemunho, é justamente a palavra de Deus. Quem roube, não roube mais. Quem furte, não furte mais. Quem mente, não mente mais. Isso aí é o que a palavra vai nos dando norte, né, para a nossa conduta moral. Prossiga, pastor Moisés. E dentro dessa questão, né, nós vemos ali o apóstolo Paulo, aos Gálatas, ele correlaciona, né, sobre o fruto do Espírito, os 9, né, a gente faz uma semelhança a uma tangerina, que é um fruto, e tem os seus 9 gomos ali. Então é esse tratamento. E muitas pessoas se enganam, né? Eu não tenho paz, eu não sou longânimo, eu vou orar para que Deus me dê. Mas tem gomo desse fruto que ele tem que ser treinado. Não adianta orar. Infelizmente, o que se ensina hoje nas igrejas é sempre terceirizar a nossa responsabilidade. Verdade. Tem coisas que são de nossa responsabilidade. Então, eu tenho que querer amar, é uma condição. Eu tenho que querer, né, conter o ânimo. Aí fala assim, eu não amo porque Deus não colocou isso no meu coração. É fácil, jogar para Deus é fácil, né? Então nós vemos que Adão,
onde ele lá no Éden ele peca e ele é responsabilizado dos seus atos. Tanto que a ele, né, é dada ali a sua devida paga. Aumenta o trabalho, né? O trabalho passa a ser do suor do seu rosto, se alimentar através do trabalho árduo. E, né, Deus ele poderia restituir Noé no Éden, poderia, mas essa restituição no Éden não seria a graça a todo mundo. Então Deus permite que Noé saia do Éden, né? Adão, permite que Adão saia do Éden, e aí, através da morte do Senhor Jesus Cristo, todos nós recebemos esta graça. Nós fomos alcançados pela graça. E graças a Deus por essa graça. Quando Efésios diz que pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Isso quer dizer que nós não temos condições de chegar ao céu e falar, eu cheguei aqui porque fiz isso, isso e isso. Então quer dizer que essa história de obra está por fora, né? Todavia, eu quero citar uma frase de Calvino, o grande reformador ali de Genebra, do século XVI. Ele disse que as obras não justificam, mas a fé que justifica, ela gera as obras. É verdade, isso aí. Então o mundo vai ver a minha fé pelas minhas obras. Deus não precisa ver a minha fé pelas obras, mas o mundo vê a minha fé pelas minhas obras. Então uma graça que não me muda, ela não me salva. Não é verdade? Isso inclusive é uma máxima de Spurgeon. Uma graça que não me muda, não me salva. Então a ideologia de que estamos na graça, a gente ouve, não, estamos na graça, e isso vira um viés para que a gente viva uma vida errada, acreditando que a graça vai sempre nos sustentar, e com isso nós vamos morrendo espiritualmente sem percebermos, porque nos iludimos com uma graça barata. Vou até ler um texto aqui, que é muito importante, que é Tito, carta de Paulo a Tito, capítulo 2, versículo 11 e o 12, que diz assim: portanto, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, ou trazendo salvação a todos os homens, como a RC, eu estou lendo na RA, educando-nos para que, renegadas as impiedades e as paixões mundanas, olha aí, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. A graça nos exige algumas coisas, várias coisas. Dentre essas, que nós rejeitemos as paixões mundanas. Tiago 4,4 diz que aquele que quer ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Inimigo de Deus. Isso tudo é graça. Então vamos aqui para o nosso ponto. Nós já estamos falando da extensão da graça. A graça ela tem a sua extensão aí de maneira universal. Nós estamos explicando aí sobre o universalismo e a graça que abrange todos os homens. O 3 vai falar que a graça no contexto da reforma, a partir do século XVI ali, quando começa a reforma e começa a ter uma ideia também diferente de graça. Por quê? Porque até então ali a ideia de graça é que eu era salvo por meio de obras. E aí Lutero, estudando, naquela época não havia ainda luz elétrica, hoje a gente tem esse luxo, com uma vela, a luz de vela, ele lê Romanos capítulo 1 a respeito da fé. E aquilo ali vira o pilar da reforma. Vamos lá. A graça no contexto da reforma, corrupção da doutrina da graça. O que vocês têm a falar sobre essa corrupção dessa doutrina que durante toda a Idade Média foi deturpada para benefícios de alguns que se protegiam por ela, enganavam o povo e
Com a reforma, um homem estudando à luz de vela, com todo aquele capricho, foi lá e teve a ousadia de enfrentar todo um sistema, ser contra um sistema para ser a favor de Deus. Isso também é um ponto importante. Porque na verdade o que eles pensavam, o que eles ensinavam é que eu vou receber a graça mediante do que eu fizer. Por exemplo, se eu der uma esmola a um próximo, a uma pessoa, eu vou receber a graça de Deus, eu estou graciado por Deus. Se eu fazer uma bondade a alguém, então as pessoas tinham essa ideia. Eu creio que quando Martinho Lutero ele quebrou esse paradigmas aí que a qual existia no século lá, é que quebrou, também trouxe para a gente a ideia de que ou a gente crê ou não recebe ela. Né? Então, essa de merecer, como as pessoas falam, eu sempre falo que é o seguinte, a pessoa fala assim, eu não mereço isso. Aí eu sempre falo assim, realmente, não merecemos nada, né? Então, vamos continuar com esse pensamento, que você não merece nada. Enquanto a gente falar que eu faço tudo nessa terra, igual uma vez aconteceu um fato lá, com uma pessoa próxima nossa lá, que parece que ela perdeu um dinheiro e falou assim, eu não mereço, porque eu não mereço passar por isso, porque eu estou passando por isso, eu não mereço. A questão básica não é essa, né? Acho que, na verdade, se a gente for levar em conta, a gente não era para ter nada. Né, professor? Nós estamos vendo, né, que essa lição, ela é muito atual, né? É de grande relevância esse assunto. Interessante que esse assunto foi abordado no século XVI e pendura até hoje. Ainda existe né? Uma galera que acha que pelo fato dele estar fazendo uma obra, né, um donativo, essa graça é salvadora. Essa graça, ela resolve uma situação. Quer ver uma coisa que eu lembrei aqui agora, pastor? Que uma pessoa disse para mim uma coisa hoje, que ela falou que ela foi no médico, aí falou que estava passando por isso, por aquilo, e ela disse o seguinte, a primeira expressão, para continuar a sua linha de raciocínio, eu dou dízimo, eu sou um dizimista na casa do Senhor, por que eu estou passando por isso? Aí eu falei assim, olha, não é assim que funcionam as coisas não, calma. E esse pensamento, Esse pensamento ele desemboca no legalismo religioso. Isso aí. É o que Na barganha, né? Os irmãos lá em Jerusalém, né, o apóstolo Pedro, ele tinha muito essa linha de pensamento, muito esse pensamento, e tanto que quando os irmãos da Galácia chegaram, né, a Jerusalém, ele tentou repreender, praticamente obrigando para que eles viessem a ser circuncidados. E alegando que a salvação também, para alcançar a salvação também deveriam receber a circuncisão. E o apóstolo Paulo diz ali que a circuncisão deles não é a amputação de membros, mas a transformação interior. E louvamos a Deus pela vida do nosso irmão Lutero, né, que nos deixa esse apoio, mas ainda assim nós permanecemos lutando contra esse pensamento que ainda é muito forte. Infelizmente, né, dentro da nossa própria área, naquilo que não deveria, né, Guinaldo? Existe isso. E dentro do nosso próprio povo, quer dizer, vamos fazer hoje um trabalho de campanha aqui hoje, né? E se você vier para a campanha, você vai receber. Se você não vier, você não vai receber. Então, é aquela coisa que você falou, vamos barraguear com Deus aqui, vamos ver se eu vier, Ele vai me dar. E a igreja, por ser uma filantropia, muitos acham que a única obrigação que a igreja tem, como instituição, é de ajudar os necessitados. Também, mas o maior dever da igreja é pregar as boas novas de salvação. Amém. Muito bem. Então, nós vamos falando aqui sobre a doutrina da graça. A restauração da doutrina da graça, porque ela foi banalizada, né, a ponto de chegar em que a graça ela é irresistível, ou seja, todos aqueles serão alcançados pela salvação, porque não tem como resistir à graça. Isso também se tornou uma banalização, segundo a teologia arminiana.
que a gente acredita que, na depravação total do homem, o homem está totalmente depravado, longe de Deus, e que ele precisa reconhecer, cair em si, semelhante ao filho pródigo que foi citado. O filho pródigo, ele mesmo despertou a sua consciência, e todo pecado na terra, primeiro ele afeta o céu, tanto que ele fala, eu voltarei para o meu pai e direi, pai, pequei contra o céu, e perante ti, todo pecado, inclusive todo pecado oculto na terra, é um escândalo público no céu. No céu não tem nada oculto. Então às vezes a gente oculta aqui, não, porque a graça pode até ser oculta aqui, no céu é público. Então muito cuidado, não perde a noção de que no céu não tem meios da gente negociar com Deus os nossos erros. E ele desperta, não, eu vou pequei contra o céu, contra o meu pai, eu vou para lá e vou voltar e vou me corrigir. Esse é o papel da gente entender de que nós erramos e nós precisamos dessa graça de Deus. Então, isso, restaurar a graça é justamente quebrar essa banalização, né? No sentido de restaurar a doutrina. A graça em si, ela é estável porque ela começa em Deus, mas a banalização é uma coisa que precisa voltar a pregar, que a graça não te dá liberdade para pecar. Exatamente. Muito pelo contrário, o que a lei considerava pecado pela ação, a graça considera pecado pela intenção. Fica pior, né? Positivo. Porque naquele tempo não tinha aquela atuação do Espírito Santo contínua na vida das pessoas. Hoje já é diferente, hoje o Espírito Santo já está continuamente dentro da igreja, dentro de nós, na verdade. Então, quando a pessoa peca, aí entra essa questão toda. Aí aquela pergunta, mas hoje a graça, ela não importa, sabe, o irmão Aguinaldo? Não importa porque a graça ela vai me justificar. Esse que a gente ouve por aí. Então, olha só, nós estamos chegando aqui com 5 minutos para a gente encerrar o nosso bate-papo. No ponto 4, diz a graça no contexto contemporâneo. A graça barateada e o valor da graça. Fala, pastor Moisés, que o senhor tem de fazer uma síntese desses dois assuntos, a graça barateada e o valor dessa graça. Ela realmente é barata, igual os homens deram esse desvalor a algo tão sério que Deus delegou a nós? Quem compreende realmente o valor da graça, de maneira nenhuma vai baratear. Nós vemos que o profeta Isaías 53, eu acho linda a citação que ele faz. Quem deu crédito à nossa pregação é que se manifestou o braço do Senhor. Ele diz que como de uma terra seca e sem parecer, né? Sem formosura, foi subindo, e olhando para ele, ninguém o desejava. Isso quebra também, né, uma grande realidade hoje, que todo mundo quer ser desejado. O nosso Senhor veio sem ser desejado por ninguém, e ele tomou sobre si todo o nosso pecado. A Bíblia diz em Isaías 53 que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Oh, glória! E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então ele custou caro. Foi a vida do nosso Senhor. Foi a vida do nosso Senhor. E quem deu crédito? Quem acredita? Né? Como nós vemos que nos primeiros capítulos, né, da Bíblia, em Gênesis, se fala de Noé, e ali ele é alcançado por uma graça, e ele constrói a arca, e naquela construção é um preço alto, e o que me chama a atenção é que ele constrói, ninguém acredita na chuva, não achavam impossível aquilo acontecer, e tudo que Deus fala com ele acontece. Quando ele entra na arca, a porta é selada. E essa semana Deus estava falando ao meu coração, né? Deus não dá a chave a Noé, e Deus não dá o leme na mão dele. Se desse, coitadinho, então, abre a porta para ele lá. A graça, ela está sob o controle de Deus. E a gente pode também fazer, por analogia,
a arca como uma graça. E quem adentrou, né? Porque a arca foi construída, não foi construída para Noé e sua família, né? Foi construída para Noé e a todos que ouviram a pregação de Noé. Todos. Quem não entrou resistiu à pregação. Resistiu à graça. E quem entrou foi preservado da inundação. É a condição. Muito boa. É a condição. A arca está parada. A porta ainda está aberta. Aí nós vamos para Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 25, a parábola das 10 virgens. 5 loucas e 5 prudentes. E ali vem o Senhor, né? O texto diz que à meia-noite ouviu-se um clamor. Lá vem o noivo. Entra 5, a porta é selada e as 5 loucas ficam batendo a porta. Deus não dá a chave. No dia que a graça encerrar, não tem mais jeito, acabou. Verdade. Bem, nós estamos chegando ao fim. Não sei se a gente falaria, poxa, que pena. Estamos chegando ao fim desse bate-papo e eu quero deixar minhas conclusões finais fazendo a seguinte, chamando para si a seguinte atenção. A graça, ela está disponível a nós, mas eu conheci um pastor que ele falava assim, eu quero a graça de Deus e não graça com Deus. Tem pessoas que têm graça com Deus, brinca com Deus, leva as coisas de Deus na brincadeira, leva as coisas de Deus de qualquer jeito. Não, porque Deus é graça. Ou quando Deus não é graça, não, porque eu não sou justo mesmo, eu não sou santo mesmo. E aí nós vamos levando isso aí de qualquer jeito. Então, atenção, muita atenção aí no que você está fazendo com a graça de Deus. Romanos 11, 22 diz, considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Deus é sério com as suas ações. Faça as suas considerações finais, pastor Wagner, depois pastor Moisés. Eu vou continuar na mesma conclusão que eu falei no vídeo passado. Amós 6:3. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. A única forma de nós sabermos como diferenciar tudo isso está aqui dentro. Vamos parar de querer ouvir o que o homem fala. O importante é o que Deus fala. Tá ok, meu querido? Fica esse lembrete para você aí. Se gruda aí na palavra. Se volte para ela. Eu tenho certeza que você não vai ser enganado, não. Eu vejo aí muitas igrejas passando por problemas porque quer ouvir o que o homem fala. E isso é consequente. E vemos aí a situação que está as nossas igrejas hoje, e como está o evangelho hoje, e essa graça tão barateada que nós vimos acontecer. Vimos aí. Infelizmente. Pastor Moisés. A minha consideração é de agradecimento ao nosso Deus, né, por tão grande graça que derramou sobre as nossas vidas. Amém. E nos faz estar aqui e dizer para você, amigo, que ainda está em dúvida, né? Ainda tem se questionado sobre muitas questões, até por tudo que nós estamos vendo. Quero te dizer, a graça não é de graça. O Senhor te chama para que você entre na arca, você mude de vida, restaure a sua casa, a sua família, a sua vida e siga Cristo. Essa é a minha fala, é agradecimento, que Deus vos abençoe. Muito obrigado por esta grande oportunidade que nós temos tido. Que a graça nos deu. A graça nos deu. Fica com Deus, um grande abraço. Um abraço Até aí. o nosso próximo encontro. Amém.